Muito bem, essa é a bancada empresarial aqui no canal 12 Digital da NET, a partir de agora falando num assunto fundamental para o processo hoje de qualquer área, é a educação, é melhorar essa base que está bamba aqui no Brasil, né, da formação, da educação e a base educacional fundamental para qualquer outra atividade. Quando a gente tem uma pessoa preparada, capacitada, com orientação desde nova, a criança começa a desenvolver a sua mente e o próprio trabalho da família junto com as crianças, a escola trazer, cobrar o professor, a escola, a parte educacional, tu começa a mudar o país, o estado, a cidade e os países que desenvolveram lá fora em cima da educação. E formação direta, integral, até porque a pessoa realmente preparada, ela conquista o mercado e se torna independente em muitas coisas. Alfabetização com construtivismo lógico. A Genor Basso aqui, que vem lutando aqui em várias áreas dentro da comunidade, lança esse livro e lança uma provocação para a comunidade, Basso. Quando eu vejo tu falar, e é uma das razões de te trazer aqui, e a gente vai ter que falar mais seguido sobre isso, de onde é que surgiu esse trabalho e da maneira, porque isso é fundamental, quando a gente fala em educação básica, é a base para qualquer outra coisa, né, tio? Mas nem dúvida, Carlos Quadros. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer essa oportunidade. Você disse que é uma provocação. Não, o que me fez chegar a esse material aqui e disponibilizá-lo é a angústia de ver que nós, principalmente a partir de 1980, ano a ano, nós estamos afundando na base da educação. Veja só, nós temos aí uns meios de comunicação dizendo o seguinte: a educação precisa de respostas. Eu diria, até por nós aqui, como eu digo muitas vezes na Gringolândia, nós aqui, Caxias, a nossa região, não, nós não somos de ficar olhando ou simplesmente termos respostas. Nós precisamos de ações. É verdade. Ações. Então, veja só, Carlos, hoje as estatísticas de 10, 15 anos, 20 anos, provam que nós somos uma sociedade com uma população 75% de analfabetos funcionais. O pior, dado do IBGE, Carlos, do ano passado, não são de lá de 10, 15 anos atrás, do ano passado, 38% dos universitários leem mal e escrevem mal. Qual é a perspectiva, Carlos, você que lida eu tenho acompanhado teus programas, aí incentivando a indústria, as inovações aqui, principalmente na nossa região, qual é a perspectiva de competir, de ir para o mercado? Com gente então, sem qualificação. Aí você me fez uma colocação de como se chegou. Ora, eu não estou caindo nesta área da educação, até porque você sabe muito bem, os telespectadores, durante 15 anos estive lutando muito com a questão pedágios. E essa questão estava em segundo plano. Agora não, agora eu vim com toda a força, porque pedágio para mim está em segundo plano. Como é que surgiu isso? É justamente porque não há como nós ficarmos olhando o problema sem darmos uma solução. Aqui está, alfabetização com construtivismo lógico. Por quê? Carlos e telespectadores, nós temos que fazer o lógico na educação. O que hoje está sendo feito é o aleatório. É a criança dentro da sala de aula, na verdade, se alfabetizando. O professor alfabetizador, isto lá, decorrência de uma preparação feita dos alfabetizadores, mal feita. E eu até nem vou citar as escolas de preparação de professores daqui, para não ferir ninguém, mas é geral. E aí o que acontece?
É tão patética essa situação, Carlos, que agora, antes de vir para cá para falar contigo aqui, participar do teu programa, estou falando com uma mãe e eu pergunto para essa mãe se ela tinha alguma criança na escola. Seu Basso, diz ela assim, sim. Mas só que tem uma coisa, é assim, naquela inocência dela, ela diz assim, pois é, eu fui chamada lá na escola e a professora disse que é para as mães, para mim, ensinar a minha filha. Aí eu disse para ela, não, eu estou pagando transporte escolar, estou pagando escola, estou pagando para ela vir aqui para a senhora ensinar, não para eu ensinar. Senão eu não preciso levá-la para a escola ou pedir para que ela vá para a escola, porque ela está na primeira série do ensino fundamental e a professora não está alfabetizando corretamente. Então, aqui, em cima do título desse trabalho, porque Carlos, eu poderia fazer um trabalho só teórico, dizer, está errado, está errado, está errado. Agora, como nós aqui, Caxias, nossa região, com esse trabalho está sendo pioneira no país, tá? Digo isso com segurança porque sou alfabetizador, fui preparado para ser e conheço essa área. O que é que nós temos que fazer, Carlos? Primeiro, teria que mudar lá nas escolas de magistério. Segundo, com as professoras corretamente preparadas, então elas teriam condições de fazer uma alfabetização. E aí eu volto àquilo que eu estava dizendo. Eu poderia ter feito um trabalho dizendo, está errado. Não, neste momento em que nós estamos com uma educação desastrosa, desastrosa diante dos números que eu te passei. Eu trouxe aqui, tu falou da faculdade, eu trouxe aqui o diretor de uma faculdade agora, estão orientando os caras na faculdade a ler, a calcular, a fazer um negócio, porque o professor está falando, o aluno não sabe o que ele está falando. Não sabe. Na faculdade. Mas sabe por quê, Carlos? É que o construtivismo, a partir de 1980, basicamente, ele passou a ser a linha pedagógica de ação nas salas de aula, em que os professores, mal preparados, fazem o seguinte, eles acreditam que nós nascemos com a capacidade inata de assimilar conhecimento. Veja bem, capacidade inata. Então, é o aluno que vai buscar. Está errado. O professor é o condutor. É verdade, que dá o norte para o aluno. Que dá o norte verdade. Para o aluno. E é isto que não está fazendo. Então, construtivismo lógico, neste momento, é um trabalho que está sendo disponibilizado para os professores, tá? Para as escolas de magistério, para os pais. Tem uma parte aqui que os pais é teórico prático. As primeiras 40 páginas, elas questionam, mas dizem como é que é. E as demais 80 páginas, elas trazem, vamos dizer, questões objetivas de trabalhar. Veja só, por que lógico? Lógico porque, ao natural, Carlos e telespectadores, quando nós passamos a ensinar alguém, seja um motorista, seja alguém dentro de uma fábrica, seja na escola, tu inicia partindo dos elementos mais fáceis, mais básicos, para os até o desenvolvimento da mente, né? Isso, para os mais complexos. Você sabe como é que fazem hoje nas salas de aula para conseguir alfabetizar? E não conseguem? Dão o tal de ambiente de letramento com livros, histórias, a criança fica entretida olhando figuras e ela é que vai descobrir, veja só,
os símbolos abstratos que a humanidade levou 4.000 anos para chegar a esses 26 símbolos abstratos. Veja só, os homens quando saíam das cavernas, olhavam no chão, viam as patas dos bichos e faziam o quê? A leitura, a interpretação e sabiam qual é o animal, que tinha passado. Mas depois passaram a fazer os chamados desenhos rupestres, colocando a realidade. Mas aí nós chegamos nos fenícios, nos sumérios, nos egípcios, e principalmente os fenícios, muito comerciantes, tu que lida principalmente nessa área comercial, inicialmente pegaram imagens. Por exemplo, essa primeira imagem aqui é da cabeça do boi ápis. Era a forma de escrever. Era o pictórico, era a imagem. Então, aqui é a cabeça do boi ápis. Aqui é a planta baixa de uma tenda. Nessa parte do T era a tripa, aqui é o olho. Então, só que os fenícios, precisando de um instrumento assim, prático, eles passaram só a parte de cima, a cabeça do boi ápis, os chifres, e começaram a escrever o A ou seja, numa hora para um lado, outra hora para o outro. Aí acabou ficando o A assim. Que nós conhecemos hoje. Que nós conhecemos hoje. E assim cada uma das letras. Ora, este conjunto de símbolos abstratos, que foi uma invenção extraordinária para a humanidade, ela está mal apresentada. Querem que as crianças na sala de aula descubram aquilo que a humanidade levou 4.000 anos. Carlos, está errado. Agora, se nós utilizarmos a lógica, nós conseguimos unir, e aqui para quem os professores que vão ouvir esse programa vão entender, quem sabe, perfeitamente o que eu vou dizer. Com a lógica, e aqui é um questionamento que você fez lá no início dessa nossa entrevista. Com a lógica, nós conseguimos unir duas linhas pedagógicas ditas historicamente antagônicas. A dos métodos analíticos, e ali está o construtivismo, e a dos métodos sintéticos, que são ditos tradicionais, o ABC, o alfa e beta, aquela coisa toda. Com o construtivismo sendo lógico, nós juntamos as duas linhas pedagógicas, Carlos. E agilizamos o processo de formação. 4 meses. 4 meses. Você utiliza um material adequado com a lógica quanto aos símbolos abstratos, como construíram, e aí tu passa a ensinar a criança dos mais fáceis para as estruturas mais complexas, tu passa a respeitar a fase lúdica da criança dos 5 a 7 anos. Ela gosta de mexer, de fazer, coletar, então por isso que aqui são 3 álbuns em que ela é meritocracia. Ela vai preencher o álbum desde que ela conheça. Entenda o processo, é isso aí. Ela conhece, então ela vai ganhar as figuras, que são destacadas. Aí, aqui ela destaca, a professora destaca, assinala aqui qual que ela deu, ela colore da maneira como ela gosta, tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai colar aqui. Só que esse processo, Carlos, certamente na tua época, ou em certa época, você ouviu falar do estalo. Deu um estalo na criança. Deu um estalo. O que é o estalo? É entender a lógica de como o processo... A gente fala muito nisso, a própria matemática. Que o cara diz, agora estou aprendendo. Às vezes a pessoa vem e diz, não, o processo é lógico, é assim. E às vezes a gente passa uma vida discutindo, não consegue entender o processo todo. Porque alguém não deu orientação. E aí vem a formação do instrutor. É que nem numa empresa, digo sempre, se tu tem um cara que te dá o caminho, te orienta,
Tu segue e depois vai fazendo a tua realidade, aperfeiçoando Sim. aquilo, mas ele te dá um caminho. E isso tu precisa de alguém que saiba te ensinar. Mas aí é aprender, é isso aí. Mas aí, então, Carlos, é justamente a lógica, vamos dizer, a criança, desde as vogais, ela entende a lógica. Então, este processo que você, logo no começo, perguntou, tá, mas como é que é? 4 meses? O que tem de diferente? Não, a diferença disso que está sendo apresentado é que a lógica, o tal de estalo que é falado nas escolas, quando a criança está aprendendo, é proporcionado já com as vogais. Então, se trabalha toda esta estrutura de assimilação de um instrumento, alfabetização, é proporcionar um instrumento. Essa estrutura é trabalhada em forma de espiral. Ou seja, ela aprende, ganha, por mérito. Vamos dizer, a vogal A, depois a vogal E, e aí vai acrescentando. E em cada um dos álbuns não se trabalha, não se proporciona para a criança coisa que ela não saiba. Resultado. Aqui, ó, é a figura, a sílaba, palavra e frase. Sempre com sentido. Nunca que a criança não saiba o que está fazendo ou que não entenda o que está fazendo. Tá? Isso aqui é apaixonante, tu vê aqui, e o Basso é um cara que estuda isso e acompanha isso há muito tempo. Eu tenho aqui, tinha 10, 15 aqui, mas a gente tem um prazo, a TV tem que ter um prazo para cumprir. Nós vamos ter que marcar isso aqui meio mensal desse negócio para informar, até porque qualquer coisa que a gente fale hoje em segmento, em qualquer segmento, se fala em educação. Não existe outra maneira, a gente tenta encontrar alguma saída, e quando vê alguém que pesquisa, que estuda, que nem o Agenor Basso aqui, é um prazer a gente conversar sobre isso, Basso. E nós vamos ter que começar a dar um trabalho até de orientação, trazer, ver como é que a Secretaria de Educação está interpretando isso, como é que o governo do Estado está interpretando isso, como é que o Brasil vai entender isso. Nós vamos ter que falar mais sobre isso. Olha, eu te agradeço, e só para concluir, no lançamento que foi feito dia 31, eu acho que um fato importante aconteceu e que me gratifica, que é o seguinte: no lançamento estava presente quem? A Maria Eulália, representando o governador e o secretário de Educação estadual. A nossa coordenadora da 4ª CRE, a Cleudete Piccoli, a secretária municipal de Educação, a Marléa Ramos Alves, com mais um conjunto de diretoras, ao redor de 30 professores. Muito bom. E o prefeito e até o José Clemente Pozenato, que, indignado com a situação, escreveu um artigo, e quando depois eu falei com ele, vendo isso aqui, ele disse: Basso, eu vou estar lá, porque não é possível que eles queiram fazer a alfabetização em 3 anos. Eu aprendi em 4, 5 meses. Vamos falar mais sobre isso. Mas tem gente pensando em melhorar um pouquinho, qualificar esse país e a nossa gente. Agenor Basso, liderança nossa, presente aqui na bancada hoje, porque a gente fala em educação, fala na realidade para competir, a gente fala na área empresarial, não tem como trazer o cara largar dentro de uma indústria se ele não sabe interpretar um texto, se ele não sabe fazer um cálculo, se ele não sabe pensar, raciocinar logicamente para competir. E isso a gente está vendo na realidade do dia a dia. Não tem quem contratar, não tem mão de obra. Por quê? Não é culpa dessas pessoas. Faltou aquela base, que é a parte do governo, base mesmo do processo. Mas é bom falar com o Agenor realmente é um lutador, é gente realmente que qualifica essa comunidade.